Olá, seja bem-vindo ao canal Matematicando. Nossa dúvida de hoje será sobre relações métricas na circunferência. Vamos lá. Determine os valores de x e y nas figuras. O item A, a gente observa que eu tenho uma circunferência e justamente um triângulo inscrito nessa circunferência. Por que a gente sabe que esse triângulo é inscrito na circunferência? Porque a gente observa que todos os seus vértices, o vértice A, o vértice B e o vértice C pertencem à circunferência. Outro detalhe muito importante é que a gente observa que um dos lados do triângulo é justamente o diâmetro da circunferência, ok? Então, no caso, quando a gente percebe esse detalhe, a gente conclui que o triângulo é retângulo. Então, concluindo que esse triângulo é retângulo, vai facilitar muito a nossa resolução. Outro detalhe importante é que o segmento OB, a gente observa que é o raio da circunferência. A mesma coisa a gente observa que OA também é o raio. Detalhe importante, o triângulo AOB, ele é isósceles. Então, se ele é isósceles, se esse ângulo CBA mede 38 graus, então a gente conclui que, no caso, esse ângulo OAB, ele também vai ter a mesma medida, 38 graus. Então, a gente coloca aqui 38 graus. Detalhe importante, como a gente sabe que o triângulo BAC ele é retângulo, então o ângulo BAC vai ser 90 graus. Então, consequentemente, o ângulo X ele vai ser 90 menos 38. Então, o ângulo X será exatamente 52 graus. Então, a gente chega à nossa resposta do item A. Seguindo adiante. O item B, a gente também tem um triângulo que ele é inscrito na circunferência. Por que ele é inscrito? Repetindo, que todos os vértices desse triângulo, eles pertencem à circunferência. Outro detalhe importante também, que ele vai ser retângulo, igual no item anterior. Por que ele é retângulo? Porque um dos lados desse triângulo é justamente o diâmetro da circunferência. Então, o ângulo oposto a ele é reto. Bacana? O que é que a gente entende também aqui na nossa resolução? Que essa medida aqui é o raio. E essa medida OB também é o raio. Então, o que é que a gente conclui? Se o segmento OC mede 2 raios de 34, então o segmento OB tem a mesma medida, 2 raios de 34. Concluindo que o segmento BC é justamente o diâmetro, ou seja, 2 vezes essa medida, ou seja, 2 vezes 2 raios de 34, que obtemos 4 raios de 34. Por que a gente precisa achar essa medida? Porque agora a gente tem as medidas do triângulo retângulo. E para todo triângulo retângulo, a gente aplica qual dos teoremas? Justamente o que você pensou, o teorema de Pitágoras. Então, pelo teorema de Pitágoras, a gente vai obter a medida que está faltando, que é justamente o x. Então, pelo teorema de Pitágoras, a gente vai ter que BC ao quadrado vai ser justamente AB ao quadrado mais AC ao quadrado. Substituindo, BC a gente calculou que é 4 raiz de 34, a gente eleva ao quadrado, é igual a AB, que tem a medida aqui 6 ao quadrado, mais AC, que é justamente a nossa incógnita x.
Então, resolvendo essa propriedade de potência, quando a gente tem um quadrado eleva o 4 e posteriormente vai elevar o 34. Então, 4 ao quadrado é 16 vezes raiz de 34 ao quadrado é 34. É igual a 36 mais x ao quadrado. Então, o que é que a gente obtém? Que x ao quadrado é igual a 16 vezes 34. A gente faz essa continha, né? 16 vezes 34, como é que eu gosto de fazer? 16 vezes 34. Eu faço assim, 10 mais 6 vezes 34. Só que a gente faz de cabeça. Mas vamos lá, como é que a gente faz? 10 vezes 34 é 340. 6 vezes 34 é 204. Então, a gente faz essa soma, dá 544. Então, a gente vai ter aqui 544 menos, né, que a gente joga o 36 para lá, 36. Então, x vai ser a raiz de 544 menos 36, que a gente obtém 508. Então, a gente vai fatorar o 508. Fatoramos aqui no cantinho. 508 por 2, 254 por 2, 127. Né? Então, a gente observa aqui que ele não dá para dividir por 2 e também não dá por 3. Né? Por 5 também não e por 7 também não. Então, o que é que a gente vai ter? O 127 ele é um número primo. Vai dividir por 127, que vai dar 1. Então, como é que fica a forma fatorada dele? Ficaria raiz de 2 ao quadrado vezes 127. Jogando 2 ao quadrado para fora, né? Dividindo ao meio expoente, então só vai sobrar 2 fora, raiz de 127. Então, esse é o nosso resultado. Esse é o nosso resultado do valor de x. Então, x é exatamente 2 raiz de 127. Tudo bem? Vamos para o nosso próximo exercício, nosso próximo exemplo. O item C, a gente percebe que não é mais triângulo como a gente determinou no item A e no item B. A gente já percebe que tem um quadrilátero, né? Então, a gente percebe aqui que eu tenho um vértice A, B, C, D. Ele já te deu dois ângulos, né? O ângulo que está no vértice C, que é 150, e o ângulo que está no vértice D, que é 100. Então, a gente vai lembrar de uma propriedade importante, o teorema. O teorema que diz o seguinte, né? O teorema do quadrilátero inscritível. O que é que diz o teorema do quadrilátero inscritível? Quer dizer o seguinte, que dois ângulos opostos são suplementares. Ou seja, se eu tenho dois ângulos opostos, esses dois ângulos chamados alfa e beta, se eu somar esses dois ângulos, resulta em 180 graus. Então, é isso que a gente vai aplicar. Então, a gente observa aqui que o vértice A, né, tendo esse ângulo A, ele é oposto a quem? Ao ângulo C. Então, consequentemente, né, a gente vai ter que x mais 150 vai ser igual a 180. Concluindo que x é igual a 180 menos 150, x é igual a 30 graus. Então, a gente chega ao nosso resultado do valor de x. Concluindo, a gente observa que o ângulo B ele é oposto ao ângulo que está no vértice D. Então, a gente faz a mesma proposta que a gente fez com A e C. Então, y mais 100 graus é igual a 180 graus. Então, y é igual a 180 menos 100 graus.
Então, y é igual a 80 graus. Só conferindo, a gente observa que, lembrando que a soma dos ângulos de qualquer quadrilátero, a gente tem que essa soma vale 360 graus. Então, vamos conferir. 150 do C mais 30 dá 180. 100 do D mais 80 dá 180. 180 com 180 fechou no 360. Está corretíssimo. Vamos para o nosso último exercício. Então, nesse caso, a gente tem novamente um quadrilátero inscritível, né? Então, a gente observa aqui, ó, que eu chamando esse vértice de A, esse vértice de B, esse vértice de C e esse último vértice de D, a gente observa que todos os pontos, né, todos esses vértices pertencem à circunferência. Então, por isso que a gente pode dizer que é um quadrilátero inscritível. Então, a gente usa o mesmo teorema, né? Então, usando o mesmo teorema, a gente percebe que o ângulo x ele é oposto, né, ao 110. Então, se eles são opostos, a soma deles dá exatamente 180, pois eles são suplementares. Então, x vai ser 180 menos 110 graus. Então, x é igual a 70 graus. Então, a gente já encontrou o valor de x. Para encontrar o valor de y, é bem tranquilo, porque a gente percebe aqui que eles são, né, adjacentes suplementares. X e y são adjacentes suplementares. Se eles são adjacentes suplementares, a soma deles é exatamente 180. Então, x mais y é igual a 180. Então, o x é 70, mais y é igual a 180. Então, a gente vai concluir que o y vai ter aquele mesmo valor do ângulo B, 110 graus. Então, concluindo, a gente percebe aqui que o y vai ter aquele mesmo valor do ângulo que está no vértice B. Então, com isso, a gente chega ao final do nosso Tira Dúvidas de hoje, né? Se tiver gostado do vídeo, dá uma curtida, deixa o seu like. Se quiser receber todas as nossas notificações, se inscreve no canal e aciona o sininho. Até a próxima dúvida e um forte abraço!